Hoje vamos estruturar a inteligência artificial para que ela possa funcionar como nosso assessor comercial. Que tal solicitarmos a esse nosso assessor que analise os contratos com as operadoras de planos de saúde e tragam resumos ou pontos que para a gente é relevante naquele momento, como por exemplo, o levantamento de prazos, o encaminhamento de prazos de fatura, de vencimento das nossas faturas, de glosas, conferir a data de solicitação do reajuste anual, fazer comparativo das tabelas utilizadas, identificar os serviços credenciados ou não credenciados, enfim, são inúmeras as possibilidades. Nesta série de vídeos, vamos estar tratando do uso da IA no dia a dia da gestão de nossas clínicas e hospitais. Por isso, inscreva-se nos nossos canais para que você possa ser sinalizado sempre que houver a publicação de um vídeo novo. Vamos à prática? O primeiro passo é definir qual ferramenta de IA que nós vamos utilizar. Eu escolhi o Notebook LM do Google porque nessa ferramenta a gente consegue armazenar os arquivos que a gente quer que ele leia. E dessa forma, esse arquivo também não fica disponibilizado para uso público, a menos que você assim o permita, tá? Isso será muito legal porque poderemos então juntar todos os arquivos referentes a uma operadora que tratem da nossa relação comercial com ela, tá? Então vamos lá? Primeiro passo é o seguinte, você entra aqui no Google, e de preferência utilize o Chrome, né, pelo fato de ser do Google, Notebook também, que já favorece o processo, se loga e feito o login, é só você procurar pelo Notebook LM, já está aqui bonitinho, tá? Encontrou o Notebook LM, escolheu, então vamos iniciar aí os testes, tá? Se é a primeira vez que você está utilizando, ele naturalmente vai te pedir credenciamento, senha, mas se você já estiver conectando diretamente pelo site, pelo navegador do Chrome, a coisa fica mais tranquila. E note o seguinte, uma das características do notebook é que você monta os cadernos, né, os notebooks, e esses notebooks eles são a junção de arquivos, então esse ponto que é muito legal. Então vamos criar um novo, então vamos criar um novo, e na criação do novo, até antes de entrar nessa parte específica aqui dos resumos, dos áudios, etc., tá? Nós vamos tratar primeiro aqui da nomenclatura, da titulação desse arquivo. Então aqui eu vou dizer que esse é o meu assessor comercial da operadora 1. Olha que chique, operadora 1, bacana. Feito isso, aí você note que nós temos então três partes bem distintas no notebook. Uma parte que é justamente aonde a gente armazena os arquivos, tá? Onde a gente vai colocar as fontes, como a gente coloca. Depois a outra parte é onde a gente vai fazer as perguntas aí para o nosso assessor. E uma terceira parte que a gente pode utilizar para apresentações de diversas ferramentas muito legais. Mas aqui nós vamos tratar especificamente dessas duas ferramentas aqui, tá? Então repare, vamos no adicionar fontes, note que a gente pode, nesse caso, escolher fontes da web ou escolher fontes específicas. Então vamos lá. Cliquei aqui em adicionar fontes, tá? E aí em seguida vamos então escolher as fontes que nós queremos. Repare que aqui você pode pegar as fontes da web ou você pode selecionar aqui as suas próprias fontes. Qual é a questão aqui? Eu quero que ele leia especificamente os arquivos que nós temos sobre as operadoras, então eu vou escolher os arquivos, eu vou clicar aqui, justamente na parte referente a enviar arquivos, tá? Mas repare que a gente, além de escolher, de anexar os arquivos, eu posso definir sites específicos que eu quero que ele leia. Se de repente os arquivos, né, os dados das operadoras estão no Drive, você vai poder ler aqui, você vai poder acessar ele daqui, ou se de repente acrescer aí um texto. Então você tem aí uma série de opções no funcionamento desse processo.
Mas agora o que eu quero destacar nesse momento, já que nós vamos falar então de pegar especificamente o envio de arquivos, é o preparo desse arquivo, tá? O que eu vou recomendar a vocês é que para cada operadora de plano de saúde, você crie uma pastinha, tá vendo? Ó, eu criei aqui uma operadora exemplo 1. E aí nessa pastinha eu vou relacionar todos os documentos da minha relação que eu tenho com ela. Então, contratos, aditivos, cronograma enfim, toda negociação que você teve com a operadora, recebi um e-mail, recebi um comunicado, aquela mania que a gente tem, né, de imprimir os documentos e botar lá no arquivo AZ, né? Então, a gente vai fazer digitalizar esses documentos e jogar aqui dentro, porque além do contrato, a gente vai precisar de todas essas outras informações. E na hora de armazenar essas informações, aí nós precisamos ter o cuidado de uma organização. Então, repare, estou colocando aqui o nome da operadora, então operadora 1, meu exemplo aqui, repare que eu estou repetindo ela sempre, mesmo estando aqui na pasta operador exemplo 1. Depois, em seguida, eu vou dizer qual é a que se refere aquele arquivo, se é um aditivo, se é um contrato, se é um cronograma, e depois, em seguida, eu vou colocar a data que tem aquele documento, o mês e o ano, tá? E a outra coisa muito importante, meus amigos, é a qualidade da digitalização. Você tem que me colocar uma foto ou uma imagem que seja completamente legível, senão a inteligência não vai conseguir fazer a leitura. Então vamos lá, vamos voltar então aí ao nosso exemplo. Então aqui eu vou enviar os arquivos, tá? Ele vai abrir, olha, já vou selecionar todos os arquivos e peço para ele abrir. Bem, então veja, ele já está começando a fazer a leitura de todos esses arquivos, tá? Pronto. O próximo passo que nós vamos estar falando agora é descrever o prompt, ou seja, qual é o perfil que eu quero que o meu assessor aqui tenha, tá? Então esse prompt eu vou descrever ele aqui. Aí, se você quiser, você pode ir até para uma outra inteligência, para o GPT, para o Gemini, o DeepSeek, Perplexity, aquele que você gosta de usar, e você pede para ele montar o seu prompt, tá? Para poder adiantar, eu já montei um promptzinho aqui, ó. Então eu botei aqui que eu quero que ele atue como um assessor comercial de uma clínica médica poliespecializada e eu quero que ele seja especializado nas legislações de planos de saúde. Então, olha, é um assessor comercial formado em direito, um advogado. Estou pedindo para ele se basear somente em sites oficiais e nos arquivos aqui adicionados, tá? E ao ler os arquivos, sempre que eu te perguntar algo dos contratos, então cite a respectiva cláusula, ok? Então repare que à medida que você coloca o prompt, necessariamente não precisa ser esse prompt que eu coloquei, aqui é um exemplo. E aí o legal da inteligência é isso, né? Porque você vai aprimorando, à medida que você vai vendo os resultados, você vai aprimorando aí o seu prompt. Então veja, ó, ele está dizendo que ele entendeu, que ele vai funcionar como assessor comercial, que ele aí já começa a fazer a leitura de dados do contrato. Veja, já está trazendo informações a respeito da Agência Nacional de Saúde, que é muito legal, e aí pronto, quer dizer, o prompt está estabelecido. Então agora vamos aos nossos testes de utilização. Então eu quero perguntar ao meu assessor comercial aqui qual é o prazo para vencimento de fatura. Então qual o prazo estabelecido para vencimento de fatura? E aí repare, porque ele vai então buscar as informações nas fontes que eu coloquei aqui. E ó, já está me dizendo aqui, o prazo é de 30 dias. E o bacana que vocês estão vendo aqui, olha, que ele me coloca lá o contrato. Ele me diz da onde é que ele está buscando
aquela informação. Por isso que vem indicado nesse númerozinho. Então, ele já está aproveitando, inclusive, e trazendo aí outras informações. Então, mesmo sendo um assessor inteligente, né, vamos botar lá que é o nosso assessor comercial, é o nosso estagiário sênior, a gente sempre precisa confrontar as informações. Por isso que nesse meu prompt, eu pedi que a gente estivesse sempre colocando aqui a cláusula, tá vendo? Ó? Porque aí se você está com dúvida para ver se essa informação que ele está dizendo aqui é verdadeira, você vai clicar na cláusula e ela vai lhe confirmar se aquela informação é fidedigna, tá? Então, a partir daí, amigos, isso já favorece um bocado, que ao invés da gente ir lá no nosso arquivo, né, de ácido de pasta Z e ficar procurando aquele monte de contrato, então imagina que aqui ele já vai trazer tudo. E um detalhe importante, tá? Se essa informação que eu pedi aqui, o prazo, tivesse citado em algum aditivo do contrato, então ele me traria aqui também. Ok, meus amigos? Então vamos lá. Então fiquem atentos, porque nós vamos estar sempre aprimorando, porque essas ferramentas estão progredindo com uma forma fantástica, né? E à medida que a gente vai tendo aí essas novidades, nós vamos estar lhes avisando. Por isso, inscreve-se nos canais e acompanhe as nossas publicações, ok? Até o próximo vídeo.